Bom, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Cotinha, vocês já devem ter visto aí em algumas aulas do Jaleco. Hoje a gente está aqui num dia bem especial, onde a gente vai fazer uma live. Eu vou apresentar aí para vocês já, né, sobre o que a gente vai conversar. Mas antes de eu falar sobre o tema da live e chamar o nosso convidado, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou anunciar primeiro aqui os ganhadores do nosso Jalequiz. Então eu sei que muita gente participou aí do processo, foram mais de centenas de pessoas, passou de milhares de pessoas ali que se inscreveram. E o Jalequiz tinha 3 categorias, né? A gente tinha uma primeira categoria que era ciclo básico, tá? Então na nossa categoria ciclo básico, quem ganhou foi o João Leonardo Dendevich, de Curitiba, da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. No ciclo clínico, quem ganhou foi a Laís Salles, do Rio de Janeiro, da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. E na categoria internato, quem ganhou foi a Rafaela Brito, do Rio de Janeiro também, da Universidade Estácio de Sá. Então, parabéns aí para os 3 que ganharam o processo. Agora é só aguardar que alguém do Jaleco vai entrar em contato com vocês, tá? E para quem não ganhou, as outras pessoas que participaram e não ganharam, fiquem tranquilos também, porque a gente vai ter uma segunda edição já. Tá? Então, fiquem de olho aí que já vem uma segunda edição do Jalequiz, vocês vão poder se inscrever para tentar ganhar de novo. E a segunda coisa que eu vou falar aqui para vocês agora é sobre a nossa nova plataforma. Então, quem assina o Jaleco, ou não assina, mas é um usuário free, já deve ter visto que a gente lançou uma nova plataforma na semana passada, tá? Essa nova plataforma, ela tá num período que teve uma semana um pouco mais instável, é normal, toda a plataforma nova, mas a gente já começou a fazer, enfim, a fazer todas as correções, tudo o que precisava. Ela está funcionando muito bem, as pessoas estão adorando. E se vocês tiverem qualquer feedback para dar sobre a plataforma, é só entrar em contato com a gente, tá? É só mandar para o nosso WhatsApp. Qualquer feedback, tudo que precisar. E aí, com isso, a gente vai melhorando cada vez mais a plataforma para vocês. Eu vou agora convidar para a nossa live aqui, um convidado que na verdade não é tão convidado assim, ele é da casa, né? É o Guilherme Weigert. Ele é, além de colega meu de faculdade, de profissão, ele fundou o Jaleco junto comigo, né? Hoje ele está também trabalhando numa empresa de telemedicina, que é a Conexa Saúde. Então eu vou chamar ele para falar um pouco sobre o futuro da medicina. O futuro da medicina, ele tem 2 caminhos, né? Tanto o futuro da profissão e das coisas que são relacionadas ao mundo médico, quanto o futuro do profissional. Hoje a gente vai focar mais no profissional de medicina. Então deixa eu convidar ele aqui. Agora é só aguardar ele aceitar, que ele já vai entrar aqui no chat com a gente. E aí, Guilherme? Alô, tudo Cássio, tranquilo? tudo bem? Tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem. Corrido, mas tudo bem. E aí? Ótimo. Bom aí ver essa live aí. Super interessante falar de um tema tão importante que é a medicina aí do futuro, né? A gente está vendo aí como está mudando a saúde, a tecnologia está sendo envolvida cada vez mais no meio médico, né? Que bom estar aqui. Pois é. E esse momento agora é um momento interessante, porque, como eu falei, o Guilherme está trabalhando com telemedicina também, aqui a gente trabalha com ensino à distância, coisas que estão crescendo muito nesse período agora de crise que a gente está vivendo. Mas antes de falar especificamente disso, a gente vem percebendo então que a carreira do médico já há alguns anos ela mudou. Mudou bastante, acho que o perfil do profissional médico tem mudado também. O que você vê aí em relação a esse médico do futuro, né? O que é o médico do futuro? E é para a gente se preocupar com isso ou é para a gente aproveitar um embalo para mudar um pouco a nossa formação? O que você acha disso tudo? Antes até do médico do futuro, como é que a gente via o médico assim, do passado, né? Em geral, era um médico que tinha que ter uma inteligência acadêmica muito alta, né? Então, basta você, há 30 anos, 40 anos, bastava você fazer uma boa faculdade, que você já teria acesso a várias informações, você já seria bem posicionado no mercado
e com isso você conseguiria de fato atrair clientela, pegar bons empregos em hospitais, isso bastava, né? Só que aí veio toda a revolução tecnológica e permitiu que vários médicos, vários estudantes de medicina que faziam outras faculdades, não as melhores, mas que conseguiam se igualar em nível de conteúdo, de qualidade, e o acesso à informação ficou muito mais abrangente. Então, desde acesso a papers, New England, todos os jornais que tem hoje, e aí a gente viu que, de fato, a medicina mudou. Então, não basta mais ser aquele número 1 da faculdade para conseguir os melhores empregos, né? A gente sabe muito bem disso. Tinha muita gente que ficava lá na última carteira da sala de aula e foi bem melhor em termos de busca de carreira profissional e melhorias até mesmo em relação a outros que estavam número 1 da turma e tudo mais. Então, tem uma questão aqui que é habilidades que o médico tem que desenvolver para ele enfrentar esse mercado de trabalho. E aí, para isso, o que eu citaria aqui como grandes habilidades? São as habilidades que a gente chama que são soft skills, né? Que não são aquelas habilidades que você é ensinado, mas que você desenvolve. E, basicamente, você desenvolve habilidades de comunicação, então de relação, de relacionamento. Você tem que saber se relacionar muito bem com o seu paciente, né? Mas também com seus profissionais, seus colegas médicos, colegas de outras profissões também. Então, isso faz com que você se posicione e atraia novas oportunidades de trabalho que você não teria se você ficasse no seu mundinho só fazendo uma boa assistência, um bom atendimento. Você precisa desenvolver outras habilidades. Habilidades também relacionadas à tecnologia. Um médico hoje que entende mais de tecnologia, ele, sem dúvida nenhuma, ele larga na frente até para saber como é que ele faz para ter mais pacientes, porque ele entende tecnologia, ele vai entender um pouquinho de marketing. Então, são habilidades que, de fato, são necessárias, que complementam a habilidade técnica, que é super importante, você ter uma boa formação, saber fazer procedimento, ter qualidade no que você faz, mas essas outras habilidades que não são muito vistas na faculdade, elas devem ser, de fato, cada vez mais entendidas como necessárias para o médico. Legal. Até para complementar aí, a gente, no Jaleco, tem toda uma parte, né, do nosso conteúdo que é muito focada nisso. A gente hoje trabalha com o que a gente chama do além da medicina, e eu acho que vai muito de encontro ao que você falou. Então, hoje não adianta você ter só aquele conhecimento da grade curricular, né? Saber qual é o último artigo sobre o assunto A, B, C ou D. O médico, ele precisa, de fato, começar a se ambientar com outros temas. Então, ele tem que saber de marketing para médico. Acho que não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é um grande avanço você conseguir entender como se divulgar, mas mantendo a ética. Tem que saber um pouco de finanças para poder se controlar, para poder montar um negócio, precisar montar uma clínica ou coisas do tipo. E algumas outras coisas, como a tecnologia que você colocou, né? Hoje, acho que o médico do futuro que não entende de tecnologia é muito problemático. Então, você tem que desenvolver várias habilidades, tanto as habilidades técnicas da medicina, então tem que saber os temas da medicina e da grade curricular, mas tem que desenvolver todos esses outros temas que você colocou também. Então, você precisa saber um pouco mais sobre tudo que está acontecendo, e eu acho que isso tem que ser visto muito mais como uma oportunidade, né, do que como um problema no futuro da medicina. E eu acho que tem uma parte aqui que é importante a gente citar, que é em relação ao currículo médico, né? Então, será que isso, né, essa questão do médico do futuro, dessas coisas que a gente precisa saber, isso muda alguma coisa no ensino médico? O que você acha em relação a isso? Sem dúvida nenhuma. Habilidades que devem ser desenvolvidas para o médico, pelo médico, elas têm que ser abordadas mais na faculdade, no ensino, né? Então, até vi aqui alguns comentários falando sobre ser um excelente ser humano, sem dúvida nenhuma. Isso a gente tem que ter mais empatia, o médico tem que entender o outro lado melhor do que ele costuma no dia a dia. Então, são habilidades que também, fora tecnologia, marketing, isso também devem ser abordadas. E acredito que nos últimos anos elas foram abordadas menos do que deveriam, né? E ainda mais assim, no conceito da tecnologia, parece até que você está falando de afastamento, né, do paciente. Não, pelo contrário, você tem que se conectar mais com o paciente de diferentes formas. Pode ser via celular, pode ser via presencial, enfim, várias interfaces que você pode ter
para se comunicar, porque você tem que gostar de gente. Médico tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, está na profissão errada, infelizmente. Então, dito isso, né, a gente tem que realmente explorar mais isso dentro da carreira médica. Então, ter dentro da faculdade disciplinas sobre carreira de consultório, como monta o seu consultório, como faz para atrair o seu primeiro cliente para o seu consultório, quais são as ferramentas que o médico pode utilizar para tomada de decisão. Então, perfeito, o médico ele não tem que saber tudo. Ele pode estar lá num plantão, ele precisa saber qual que é a medicação que ele tem que fazer para aquele paciente. Ele não tem que nascer sabendo, ele tem que aprender muitas vezes durante a prática. Então, ele tem que ter lá um aplicativo, ele tem que ter lá acionar no Google uma ferramenta para tomar a decisão e ajudar ele a tomar a decisão. Ele pode utilizar a telemedicina, por exemplo, para fazer um pedido de segunda opinião. Olha, médico, eu estou aqui com um caso, que é um caso complexo, eu preciso de um cardiologista focado em arritmia para me ajudar com esse eletro aqui. Quantos colegas não já pediram isso durante um plantão? Ou até mesmo durante um consultório. Então, é muito importante que o médico ele entenda que vão ter várias outras habilidades que ele vai desenvolver para dar uma melhor qualidade no atendimento dele para o seu paciente. Então, são várias interfaces, o marketing que ele tem que saber, um pouco de tomada de decisão com aplicativos que ele vai poder utilizar, ferramentas de ensino que ele vai poder entender um pouco melhor o que ele nunca viu na prática, trocar com outros colegas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem várias frentes aí que ele vai ter que aprender para ser um profissional mais completo e um profissional do futuro, né? E eu acho isso interessante porque quando a gente fala isso em grade curricular e ensino, geralmente esses temas são mais vistos como temas eletivos, né? E se as coisas continuarem acontecendo do jeito que estão indo, na velocidade que está indo, eu acho que agora, essa crise que a gente está vivendo agora, ela está antecipando os próximos 5 a 10 anos, então todo movimento que ia acontecer nos próximos 10 anos está acontecendo em 2, 3 meses. A gente está vendo isso no ensino, a gente está vendo isso na medicina, e tudo isso mostra para a gente que isso tem que fazer parte da grade curricular, né? Não é uma coisa eletiva mais, isso aí tem que ser obrigatório. Então, eu estava vendo aqui alguns comentários, né, perguntando, vai saturar o mercado, como é que vai fazer? Eu acho que, de fato, vai saturar o mercado e os médicos vão ficar sem espaço se eles não se atualizarem. Não vai ter muito espaço no futuro para médicos que não têm esse tipo de conhecimento. Então, hoje, por exemplo, a gente pega aí um cardiologista, muitas vezes a gente até brinca, né? O que você tem prescrito? Que estou prescrevendo agora Apple Watch, né? Porque eles veem o Apple Watch como uma forma de monitorizar o paciente. Então, se um médico não entende muito de o que eles chamam de internet das coisas, né, e os devices, como é que você vai fazer se um paciente chega com uma dúvida lá sobre um monitoramento que ele faz do eletrocardiograma pelo relógio digital e o médico nunca ouviu falar nisso? Então, você vai perder mercado, né? Se você chega numa clínica para trabalhar, existe lá um algoritmo de triagem que usa inteligência artificial. Você tem que ter um mínimo de noção para entender o que é aquilo. E se isso não acontecer, se não tiver esse nível de atualização dos profissionais, de fato, o mercado vai saturar para essas pessoas. Essas pessoas não vão ter muito espaço no mercado, né? Então, é o que até um colega nosso fala, né? A tecnologia ela não vem para substituir o médico e nem a nossa profissão, ela vem para substituir a ineficiência, né? Então, até dentro do que se pergunta muito, né? Às vezes se fala, o médico vai ser substituído por um robô. Como é que você responde quando uma pessoa vem te perguntar isso, por exemplo? Essa frase aí que você roubou, né, do grande Botelho, que ele fala isso, é fundamental, porque realmente a tecnologia ela não vai substituir o médico, ela vai substituir a ineficiência que a gente vê hoje. Faz sentido você precisar sempre de uma visita presencial de um paciente para o seu médico para mostrar um exame que está normal? Nem sempre. Pode ser que faça sentido em alguns momentos, pode ser que faça sentido para o médico ter o tato com ele, com aquele paciente, mas na grande parte das vezes não precisa. Então, por que não fazer uma visita por telemedicina, que ele pode também, não precisa sair de casa, né? Ele pode fazer isso dentro da casa dele, no conforto da casa dele, com um nível de estresse muito menor, com aquela ansiedade muito menor, que é ir ao médico
causa ansiedade, por mais que a gente ache que não, né? Mesmo que se for para mostrar um exame, o paciente sempre vai pensar, pô, será que tem alguma coisa nesse exame que eu não vi? Então, olha o nível de estresse e ansiedade que você gera na jornada do paciente. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê que a jornada do paciente hoje, ela não é uma jornada muito boa, é uma jornada que ainda tem muitas coisas para serem melhoradas. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vai ajudar nisso, né? Em melhorar a jornada do paciente e a jornada do médico também. Você pensar assim, hoje, para o médico fazer um atendimento presencial, para ele fazer uma prescrição, você tem uma série de dificuldades que ele vai tendo se ele usasse a metodologia tradicional, que hoje ele não precisa ter. Há 20 anos atrás, se precisasse saber da dose da medicação que você ia fazer, você estava ferrado, porque ou você sabia ou você não sabia. Senão você tem que pegar um livro, olhar lá na página 33, o capítulo tal, para conseguir entender qual era a dosagem que você ia fazer daquela medicação. Hoje, com um aplicativo, você fala qual que é a dosagem dessa medicação, você já dá para o paciente. Então, olha a facilidade. O médico ele não precisa mais pensar, ele não precisa mais ficar pensando, decorando qual é a miligrama da solução. Ele pode ver. E ele fica mais focado em resolver problemas que um robô não resolve, né? Adquirir informações que um robô não consegue adquirir. Então, você vai colocar assim, o robô pode perguntar se aquele paciente tem dor no peito? Pode, ele pode perguntar. Mas o paciente, ele não informa assim, eu tenho uma dor no peito, ela é compressiva, nem sempre, a grande parte, ele vai te falando de formas diferentes, que a capacidade do médico de entender aquela informação e trazer, filtrar ela e trazer ela para um resultado, o robô, dificilmente ele consegue hoje, né? É diferente quando a gente está falando de um exame de imagem. A linguagem, né, humana, ela é complexa, né? Quantas vezes a gente já perguntou para o paciente, você é hipertenso? Ele fala que não. Aí você fala assim, você toma algum remédio para pressão? Tomo. Então, assim, ele é hipertenso, ele só não sabia que ser hipertenso, tomar remédio para pressão é ser hipertenso. Então, sem dúvida, aí a gente está vendo que a tecnologia veio para somar. E é claro que se os médicos não souberem utilizar a tecnologia a favor do paciente, o paciente que deve, não vamos esquecer que a medicina é para o paciente, né? O paciente ele tem que ser beneficiado. Então, tudo que a gente conseguir utilizar de tecnologia para o paciente, a gente vai conseguir, de fato, ser mais importante na jornada do paciente. E é uma coisa interessante porque sempre que me perguntam isso de o robô vai roubar o emprego do médico, né? Sim, até hoje a gente não conseguiu nem desvendar o cérebro humano direito. Então, como é que a gente vai construir um robô que chega perto de um ser humano? É muito difícil. Ele vai conseguir fazer vários cálculos, tudo aquilo que a gente é ineficiente, quer ficar vendo estatística, probabilidade, dado uma série de respostas que um paciente pode dar ou não. Então, uma triagem, uma coisa que ele faz milhões de cálculos por segundo, vai ser melhor que a gente. Analisar uma imagem, dar a probabilidade dos tipos de diagnóstico, vai fazer melhor também. Só que tem muita coisa que o robô não vai conseguir fazer, porque quem cria o robô, a inteligência não é artificial. A inteligência do robô é a nossa, é a gente que programa e ele vai fazendo os cálculos. Então, se a gente não consegue nem reproduzir o nosso cérebro, como é que a gente vai fazer um robô perfeito, né? É impossível. Mas só que isso, ter uma máquina, ter um algoritmo, ter alguma coisa fazendo aquilo mais eficiente do que a gente, dá tempo para a gente fazer o lado médico. Então, um radiologista aí que a gente também conhece bem, aí, conversa bastante, né, o Dr. Leonardo Caiati, da DASA, ele sempre fala isso nas palestras, que ele, com os algoritmos que fazem análise de inteligência artificial dos exames de imagem, ele consegue voltar a ser médico, coisa que antes ele estava virando uma pessoa que dava laudo. Agora ele liga para o médico, liga para o paciente, vai lá falar com o paciente, porque todos aqueles cálculos e análise da imagem o robô vai e faz rapidinho. Então isso é super interessante, porque não adianta a gente ficar vendo a tecnologia como inimiga. A gente tem que ver como um aliado, porque a tecnologia nunca vai conseguir sentar do lado de um paciente e, enfim, dar a mão para o paciente, entender as dores daquele paciente, consolar uma pessoa. Um robô não faz isso. E esse é o lado humano da medicina que a gente não pode perder nunca, né? Então, acho que
sem dúvida vem para somar, sem dúvida não vai roubar emprego de médico, só vai roubar emprego do médico que não quer evoluir, então que não quer aprender outras coisas. E aí vou até ler uma pergunta aqui que o doutor Otávio fez para a gente. Se pudesse incluir, né, matérias novas na grade curricular de medicina, o que seria? A gente já tem algumas coisas no além da medicina, né, do jaleco, então acho que toda a parte de finanças para médico, marketing para médico, né, tudo relacionado a como falar em público, empreendedorismo para médico, carreira, né, então a pessoa entender o que é uma carreira militar, o que é uma carreira de assistência, o que é uma carreira acadêmica. Eu posso empreender, eu posso criar uma empresa, eu posso trabalhar com tecnologia médica ou não. Então acho que esses temas são muito importantes para o médico virar um profissional mais completo, né, lá na frente. E uma outra coisa que o Pedro colocou aqui, falando de currículo, né, currículo integrado, a gente tem visto muito currículo agora também baseado em metodologias ativas, em habilidades médicas, então acho que isso é fundamental, né? A gente tem aí uma revolução das grades curriculares no Brasil, muito focado em metodologias ativas, em coisas que não tem mais muito sentido, e aí eu vou falar um pouquinho aqui de ensino à distância, que é o que a gente faz no jaleco, né? Não tem mais tanto sentido assim o aluno ficar horas numa sala de aula ouvindo o básico do básico da teoria. É claro que é bom quando você tem um bom professor, mas se ele pudesse fazer, por exemplo, uma sala de aula invertida, onde ele estuda em casa com material, videoaula, resumo, artigo, livro, o que ele preferir, e na sala de aula ele usa a experiência daquele professor, né, para tirar dúvida, para contar casos da vida dele, coisas que ele viu, isso dá um ensino muito mais rico, né? Então toda essa reforma da grade curricular é muito positiva, porque faz o aluno correr atrás, estudar, e faz ele pensar muito baseado nos problemas, né? E quando você pensa baseado em problemas, você está pensando baseado no paciente. Você não está pensando na anatomia do coração, na histologia dos órgãos abdominais, não, você está pensando no paciente, nos problemas que esse paciente vai ter e como você resolve isso. Aí você recorre à teoria. Então, acho que isso é super legal, respondendo aí ao Pedro, essa reforma da grade curricular ela é fundamental para a gente conseguir otimizar tudo isso. E acho que junto com essa reforma tinham que entrar também todos esses temas relacionados a soft skill, tudo isso que é para a formação de um médico mais completo. Então, sem dúvida, nesse ponto aí seria muito interessante a gente ter uma mudança da grade curricular. Eu não sei se o Guilherme concorda comigo, imagino o que você... Eu concordo e tem até um ponto que o médico, ele, na prática, ele é um resolvedor de problema, né? Ele tem que ser um bom resolvedor de problema. Então, o paciente chega com uma queixa, ele tem que entender tudo sobre aquela queixa, todos os problemas que estão acontecendo com o paciente e dar um diagnóstico, né? E um direcionamento para um tratamento. Então, como é que ele faz isso hoje? Como é que ele é treinado? A gente tem um treinamento, né, baseado em problemas, quando a gente vai para o internato, quando a gente começa a experiência mais prática, mas ainda assim a medicina é muito focada em sala de aula, com o professor dando aula no quadro, e a gente vê já que a hora do professor ali, ele tem que ser mais um tutor, né? Já tem diversas modos de aprender com ensino à distância, com videoaulas, com, enfim, textos que ele pode ler. Grande parte dos médicos que eu conheci, assim, colegas, eles eram um pouco autodidatas, gostavam de estudar muito, né? Então, ver o professor ali na frente repetindo uma aula, não trazia tanta vantagem assim para ele de aprendizagem, e aí o que fazia diferença mesmo é explicar para ele cases que eles tinham, como que ele resolveu um problema, então mostrar toda a experiência do professor dentro da prática médica. E aí sim, isso sim gerava de fato um grande aprendizado para o aluno. Então, o aluno hoje que ele consegue captar experiências de um médico, de um professor, ou até de outras profissões, ele com certeza ele consegue aplicar isso melhor na prática. Então, a faculdade ela tem que cada vez mais trazer a prática, né? Porque isso é muito difícil fazer de forma digital. Tem formas? Lógico que tem. Tem realidade virtual, tem, enfim, realidade aumentada, que vai ajudar simulações, que vai ajudar o aluno a entender um pouco mais
de como ele vai fazer na prática quando ele for realmente um formado, quando ele estiver na prática clínica dele. Mas tem coisas que a gente vai só aprender, de fato, tocando no paciente, conversando com o paciente, discutindo o caso do paciente com outros colegas, e isso é o que a faculdade deveria cada vez mais focar. E deixar para ter recursos que são recursos mais tecnológicos para eles serem disseminados para o aluno. Então, além, obviamente, da mudança da grade, né, eu acho que vai ter que ter uma mudança também do formato de como são ensinadas as matérias de medicina. Tá? E pensando muito nisso, a gente tem visto agora, né, esse movimento acelerado e forçado, né, para os alunos de medicina terem que agora todo mundo para dentro de casa, todo mundo vai ter que aprender. E assim, esse foi o pior jeito disso acontecer, né? A gente já podia ter antecipado isso, porque em um mês as faculdades tiveram que botar os alunos para dentro de casa, criar um modelo de EAD, né, de ensino à distância, que não é fácil de fazer, treinar os professores em 2, 3 dias para eles darem videoaula. A gente sabe muito bem no Jaleco que não é, a gente tem muito professor que já dava aula presencial e teve que aprender a dar aula no modelo de videoaulas. Então não é tão trivial assim fazer esse movimento, né? Então quanto mais a gente puder agora, entendendo que isso é necessário, já trazer a tecnologia para dentro das faculdades e para dentro do ensino, acho que a gente vai ter uma movimentação mais rápida para aquilo que o mercado já está exigindo e que essa crise que a gente está vivendo agora antecipou, né? Uma das coisas importantes que você colocou aí, a própria realidade aumentada e a realidade virtual. Cada vez mais a gente vê as faculdades que estão, principalmente as que estão mais relacionadas a metodologias ativas, trazendo aquelas mesas digitais onde o aluno pode ver um caso clínico, vendo o paciente, vendo os órgãos do paciente, tomar aula de anatomia com realidade aumentada. Algumas faculdades já estão colocando realidade virtual também, estão colocando os computadores com os visores, as manoplas, para poder ver, entrar dentro de um cérebro, entender o que é aquilo, né? Tridimensional, coisas que facilitam muito o aprendizado. Mas tem um ponto que toda vez que a gente fala em medicina e tecnologia, muita gente acaba sendo um pouco reticente, um pouco mais tradicional a essa entrada da tecnologia. E eu até acho que não pode ser uma coisa tão rápida e feita de qualquer jeito como acontece em outras áreas, porque a medicina você está lidando com vidas. Então, é claro que não pode ser tradicional ao extremo, né? Cabeça dura de não pode entrar tecnologia aqui, tem que ser old school, mas também não pode ser arrogante de achar que a gente vai enfiar tecnologia para dentro da medicina, porque é diferente, a gente está lidando com vidas, a gente não pode errar tanto. Então, se a gente acaba fazendo um movimento muito rápido e piora o ensino, piora a formação do médico, não tem como voltar atrás. Ele vai ter que correr atrás do prejuízo para frente. E, como você falou, o único prejudicado disso tudo é o paciente, que é o nosso grande objetivo aí de vida quando a gente faz medicina. Então tem que ter muito cuidado, mas não pode fechar os olhos aí para a entrada dessa tecnologia. E aqui o Otávio comentou de novo, falando que então o doutor Guilherme estava dizendo que a clínica é semiologia soberana, mas é isso mesmo. Mesmo que a gente use tecnologia, a gente não pode esquecer da clínica, né? Quando você faz uma consulta ali virtual, alguma coisa assim, você está fazendo clínica. E até mesmo semiologia, às vezes, pede o paciente abrir a boca, ver pela câmera. Então, a gente não pode nunca esquecer semiologia, não pode esquecer a clínica. Tem que entender que a medicina, ela não muda, tá? Mas os meios que acontecem ali entre o médico e o paciente vão mudando e evoluindo. E aí, entrando aqui num tema... Até o Lucas, acho que perguntaram aqui, acho que o Ivan perguntou, se acha que os estudantes de medicina deveriam aprender sobre telemedicina, né? Isso que eu ia falar. É um ponto importante. Por quê? Muito pelo contrário, as pessoas acham que telemedicina ela é mais fácil de fazer. Mas na telemedicina você vai ter que adquirir uma habilidade, que é a habilidade que o Otávio está falando, né? A habilidade da clínica soberana. Você vai ter que ter uma habilidade de colher dados muito maior do que no presencial, né? Você vai ter que saber coletar um dado, ou seja, coletar uma história com o paciente de forma mais até cuidadosa do que você coleta na vida real, no presencial. Por quê?
você faltam alguns recursos para você tomar a decisão. Então imagina que eu estou com um paciente, estou fazendo uma coleta de história, eu não tenho o exame físico direto, né? Eu tenho aqui a história, eu tenho de repente um sinal vital, eu tenho a frequência cardíaca dele, que ele mostrou lá no relógio dele, eu consigo de repente ver a oximetria dele, alguns parâmetros eu consigo ter, mas eu não consigo palpar o fígado dele, talvez eu até consiga o ultrassom, enfim, mas eu tenho que de fato conseguir captar as informações para tomar uma decisão, né? Então, a história ela passa a ser ainda mais relevante. Então, a conexão com o paciente, a capacidade de coletar uma anamnese, ela se torna imprescindível, né? Porque não é só você ver a frequência cardíaca, não é só você ver parâmetros que são de dispositivos que você vai resolver a vida do paciente. Você tem que entender porque, até a falta de ar, você fala assim, olha, eu estou com uma falta de ar. Até coletar falta de ar por vídeo é muito mais difícil de coletar. Então, é muito mais importante do que coletar, é muito mais difícil do que coletar presencialmente. Então, você vai ter que fazer perguntas diferentes, né? Então, se antes você falava, olha, você tem falta de ar você tem falta de ar? Você fazendo por vídeo, o paciente falava assim, olha, eu estou com muita falta de ar. Quando você caminha muito, você sente falta de ar? Ah, não sinto. Às vezes é só uma falta de ar, uma sensação de falta de ar, que naturalmente no presencial você consegue coletar isso de uma forma muito mais fácil. Então, é super importante você ensinar para o médico telemedicina. E, se possível, você ensinar ele durante a formação dele, né? Então, as habilidades da anamnese elas têm que ser cada vez mais desenvolvidas e acredito até que a gente consiga aumentar a quantidade de experiência que o aluno vai ter com a telemedicina, porque eu consigo, de uma certa forma, conseguir o que antes eu tinha lá numa enfermaria, 10 pacientes internados, e eu só conseguia coletar histórias de 10 pacientes quando eu estava lá na enfermaria. Hoje, você por via digital, você pode treinar uma coleta de anamnese 50 pacientes por dia, 100 pacientes por dia. Então, a dificuldade que a gente tinha lá no fundão, na faculdade, no hospital, que aí ficava uma briga para ver quem pegava o paciente, aí você chegava, ele estava almoçando, aí você esperava ele bem quietinho, e aí daqui a pouco você entrava para tentar conversar com o paciente, isso passa a ser até um problema menor. Você consegue atingir muito o paciente através da telemedicina. Então, habilidades que são necessárias para fazer uma boa telemedicina, elas devem ser ensinadas durante a formação e aprimoradas na prática dele, sem dúvida nenhuma. Então, hoje a telemedicina ela está mostrando que, de fato, ela é super efetiva para ajudar na contenção do coronavírus, mas também para resolver muitos problemas crônicos que a gente vê ao longo desses últimos anos. Dificuldade de acesso a cardiologista, a diferentes especialistas. Então, esse é o momento, de fato, para a gente entender que a telemedicina é importante e que começar a abordar isso desde o início. Porque o estudante de medicina ele tem que começar a ter contato com a tecnologia para quando ele chegar no momento, de fato, da prática médica, ele ser mais resolutivo e ter menos dificuldades para colocar em prática os ensinamentos e a tecnologia que vem para melhorar e ajudar o dia a dia dele. E falando um pouco de telemedicina aqui, né, que eu acho que é um assunto que tem sido falado aqui no Brasil agora, pelo menos nesse período agora de crise, veio muito. Ano passado foi muito falado por causa da regulamentação que saiu, né, e aí depois voltou. Enfim, e agora, durante a crise do coronavírus, a gente viu como é necessário a gente ter uma regulamentação e liberar isso. Acho que é até legal mostrar o quanto que num período desse em que um paciente ir para um hospital aumenta o risco dele se expor, aumenta o risco de infecção. Como é que tem sido a experiência de vocês lá na Rede Conexa em relação a pacientes que vocês pegaram com sintomas de coronavírus ou com sintoma respiratório que iriam para a emergência e deixaram de ir, por exemplo, porque, enfim, foi visto por um médico por telemedicina e foi orientado e ele acabou ficando em casa? Não, a experiência é muito boa. A gente tem dois grandes pontos aqui da telemedicina que estão ajudando no coronavírus. O primeiro ponto é aquele primeiro contato, né? Então, o paciente que ele está com queixa, está com um resfriado, enfim, uma gripe, e ele não sabe o que fazer, se ele vai para o hospital ou se ele fica em casa, né? A gente sabe que o paciente com sintomas leves tem que ficar em casa.
E aí, quando ele tem a oportunidade de fazer isso de casa, fazer um contato por teleconferência, por vídeo, ele consegue, de fato, já entender, ser bem orientado, que ele pode, sim, ficar em casa, que ele deve ser monitorado, enfim, podem acontecer sintomas que vão agravar a situação dele, e aí sim, ele deveria ir para o pronto-socorro. Então, tanto o momento da triagem, aquele inicial, se ele deve ou não ir, como também o momento do monitoramento. Então, será que eu não posso atender esse paciente? Falar, olha, fica em casa, mas fica com tranquilidade, porque tem um médico aqui que vai te assistir quando você precisar. Então, se você, 2 da manhã, você estava tudo bem e você começou a ter falta de ar, não tem problema. Você clica no botão que você vai ter acesso a um médico que vai, de fato, avaliar a sua história e alguns sinais evidentes. E se ele sentir, de fato, que você precisa ir para um socorro, ele tem que te caminhar imediatamente. Mas a gente viu alguns cases super interessantes, casos de que pacientes foram diagnosticados inicialmente com coronavírus, tinham sintomas super leves, não tinham comorbidades, a gente viu isso na prática, e aí a gente começou a acompanhar ele no primeiro, no segundo, no terceiro dia. No quarto dia, a gente via que ele piorava. E aí o paciente, eventualmente, ele não estava nem sabendo que ele estava piorando. Ele falou, eu estou com falta de ar, estou com isso, qual remédio que eu devo tomar? Aí o médico falou assim, olha, você não tem que tomar remédio nenhum, você tem que ir direto para um socorro que você está evoluindo com uma complicação pulmonar. E aí você endereça esse paciente, ou seja, o paciente poderia ficar muito tempo até ficar um sintoma, de fato, muito intenso para ele, e aí ele já chegaria muito grave na emergência. Então, a telemedicina, no aspecto do coronavírus, ela tem tanto para triagem como também para o monitoramento. Né? Então, e outra coisa, a gente começou a perceber como que a captação de informações por meio de tecnologia, ela ajuda também na ciência. A gente, logo no início, a gente começou a perceber, os médicos estavam atendendo, fazendo a triagem, começaram a perceber que os pacientes estavam com sintomas de anosmia. E aí eles falaram, olha, pessoal, vocês estão notando, a gente começou a ver curvas de anosmia maior do que o normal. Então a gente falou, olha, a anosmia é um sintoma relacionado. 2 semanas depois, a China já reportou a relação. Então a gente começou a adotar, através de uma forma de captar o dado digitalmente, que é a telemedicina, a gente começou também a gerar insights para o médico, de fato, melhorar o atendimento para uma doença que até então era desconhecida, né? Exatamente. E uma coisa que perguntaram aqui, a Liz Tavares perguntou como que a gente poderia diferenciar que um paciente está simulando algum sintoma por meio da telemedicina. Então, se tem alguma diferença, é mais difícil você perceber uma simulação pela telemedicina em relação à consulta presencial? Vocês tiveram alguma experiência em relação a isso? Então, a gente teve experiência sim. Hoje já é bem difícil o controle, né, de saber se o paciente está simulando no presencial. É super difícil. A gente já viu casos em que o paciente já chegou no pronto-socorro, assim, com falta de ar extrema, a ponto até de ser entubado. Que aí você vê depois que você não teve não tinha critério, né? Era de fato uma síndrome do pânico. Então é super difícil você fazer isso no presencial. Mas no online é um pouco mais difícil. Você vai ter que tentar, através da história e até da ectoscopia, se ele está falando que está sentindo falta de ar, você vai começar a ver, por exemplo, uma palavra entrecortada. Então, muito cuidado, assim, você tem que tomar muito cuidado para também você não subvalorizar a queixa do paciente. Então, respondendo a Liz, não é fácil, a gente está aprendendo a como fazer isso. Ou seja, não é para qualquer um também, né? Você tem que fazer telemedicina, é bom aprender a fazer telemedicina. Então, nada mais é do que fazer medicina, né? Então, você tem que entender a semiologia, você tem que entender a história clínica, a anamnese. Então, eu vi muito isso agora no início do coronavírus, porque muita gente com medo, então as pessoas muito ansiosas, a pessoa ansiosa fica com falta de ar, e aí? É a falta de ar para ir para o hospital porque está com um coronavírus complicado ou não? Então você começa a fazer ali a semiologia de fato, então entender, mas se o paciente está conseguindo falar aí uma frase inteira, está contando a história dele sem precisar parar, significa que ele não está com uma falta de ar tão importante. Como é que está a frequência respiratória? Pede para alguém contar. Então você acaba aprendendo um pouco. E até pensando nisso, de entender, né, as nuances da telemedicina, entender como que isso funciona,
Até uma coisa que eu tenho que avisar aqui para vocês, que no Jaleco, essa semana a gente vai lançar um curso de telemedicina, tá? Então, um curso aí com mais de 40 aulas, tem 45 aulas de telemedicina, vai entrar até o final de semana e todo mundo que assina vai ter acesso, tá? Para poder entender um pouco mais o que é isso, quais são as limitações, quais são as grandes vantagens, né? E quais são as nuances dessa nova especialidade aí, que ajuda muito, mas tem que ser feito do jeito correto. Então, a gente faz telemedicina há muito tempo, né? Essa é a grande verdade. Aquele paciente que te liga e você orienta, só que agora com recurso, né? Agora você pode ter lá onde escrever a história dele, onde ver o exame dele, enfim, você pode deixar tudo registrado, os dados são criptografados, antes não eram. Então, a gente sempre fez muita telemedicina, mas agora isso está sendo regulamentado, né? E eu achei interessante, porque teve uma pergunta aqui, se a telemedicina ela pode ser associada à educação médica, né? Tanto a educação médica para o aluno, quanto a educação médica continuada. Então, em que momento que essa telemedicina ela se conecta com o ensino, né? Vocês têm algum projeto em andamento aí em relação a isso? Sim, a gente está fazendo um primeiro projeto de telemedicina aplicada no ensino, com uma faculdade, e nesse modelo como é que vai funcionar? O aluno ele vai fazer uma primeira triagem com o paciente final, ele vai fazer uma coleta de anamnese, e aí no finalzinho, quando ele já estiver terminando a coleta de anamnese dele, ele vai chamar o tutor dele. Então ele vai falar, olha, agora eu vou pedir um tutor para me assistir. E aí vai ficar o paciente de um lado, o estudante de medicina, o acadêmico do outro, e aí do outro lado o médico tutor ajudando ele e vendo se ele de fato fez uma boa anamnese, se ele fez uma boa coleta, e ajudando, né, o paciente a ter um resultado de um diagnóstico ou eventualmente um tratamento, né? Obviamente dentro de todo o caso clínico que ele está aprendendo ali na prática, né? Através de uma anamnese digital que ele está fazendo a coleta ali por videoconferência, ele coloca um médico tutor depois para auxiliar ele a tomar a decisão do que vai ser feito. Então, sempre amparado pela regulamentação médica. Então, esse é um exemplo claro de que a gente jamais pensou que a telemedicina poderia ser aplicada como está sendo feita agora. E tem outros casos também em que o aluno vai fazer uma coleta de uma anamnese, vai fazer todo o registro e depois o tutor dele vai só avaliar aquele caso, né? E vai ver se de fato ele fez uma boa anamnese e entendeu bem as queixas do paciente. Então você tem 2 casos aí de uso que são super interessantes e que vão aumentar muito a habilidade do aluno de fazer anamnese e de tomar condutas e decisões mais assertivas. Legal, muito bom. O Ismael aqui fez uma pergunta lá em cima, antes da gente começar a falar em telemedicina, se a gente acredita que o curso de medicina EAD ou semipresencial, né, que é o curso híbrido, seria factível no período pós-pandemia. Esse é um tema super sensível, tá, Ismael? A gente não sabe como que as coisas vão acontecer no período pós-pandemia. Eu acredito muito que algumas coisas teóricas podem ser otimizadas com o uso da tecnologia. Acho pouco provável a medicina evoluir para um modelo híbrido no curto prazo. Tá? Não acho que isso é uma coisa que vai acontecer agora, mas acho que a gente já está começando a ter uma digitalização, então aumento da cultura digital das universidades, que mesmo que tenha lá a aula com o professor, vai ter também ferramentas online para ajudar. Então, como por exemplo, o próprio Jaleco, né, que já está em algumas faculdades, o Jaleco sendo a plataforma da medicina daquela faculdade, então o aluno tem a aula presencial, mas ele tem também acesso à plataforma pela faculdade dele, então ele pode estudar antes e depois da aula. Então, eu acho que essa pressão de digitalização, ela vai acontecer, as faculdades vão começar a ter mais ferramentas digitais, tanto no presencial, com realidade aumentada e virtual, quanto no ensino à distância. Agora, a transformação da medicina em curso semipresencial, o curso híbrido, isso acho que já é um tema que a gente vai ter outras coisas que podem interferir. Não acho que é algo que vai acontecer no curto prazo, acho que no período pós-Covid volta para o modelo que era antes, né, o modelo presencial, mas com muito apoio da tecnologia. Então, assim, isso é o que eu acredito que vai acontecer, eu não tenho nenhuma informação interna, nada do MEC, mas é o que eu acho que deve acontecer, tá?
Em relação à telemedicina também, uma outra coisa que estão colocando aqui, né, que você já pode fazer medida de frequência respiratória, você pode ver temperatura, então cada vez mais isso está evoluindo. Então o paciente recebe algumas coisas dentro da casa dele, ou tem alguns devices na casa dele para fazer algumas medidas e você receber aquilo como médico. Então acho que, sem dúvida, dado tudo que a gente conversou aqui, ficou muito claro, né, pelo menos assim, o nosso posicionamento de que a gente não pode parar no tempo, né? A gente não pode também fazer uma coisa de qualquer jeito. A tecnologia ela tem que entrar com cuidado na medicina, porque a medicina é muito séria, lida com vidas, com pacientes, mas a gente não pode deixar de usar os avanços tecnológicos para beneficiar o nosso paciente. Tá? Então, sem dúvida, desde a parte do ensino, que a gente falou lá no início, né, dessas soft skills, então, conhecimentos que o médico tem que ter, além do conteúdo teórico, né, da grade curricular, e passando por várias outras tecnologias, como a telemedicina, que vem para adicionar bastante, ajudar a gente. Eu acho que esse movimento agora, no período de crise, acelerou muito a aceitação dessas tecnologias, e agora o aluno de medicina vai ter que se adequar, né? Vai ter que correr atrás para aprender um pouco sobre cada coisa. Enfim, eu acho que essa é a grande mensagem, né, que a gente conseguiu passar nessa conversa. Não sei se você quer colocar, Guilherme, algum ponto final aí sobre tudo que a gente falou, alguma consideração que eu não tenha abordado aqui. Então, resumindo, o estudante que está hoje no front, se ele tiver afinidade com tecnologia, entender mais de tecnologia, começar a olhar não só para o âmbito técnico, olhar para o que ele vai fazer de fato quando ele terminar a faculdade, qual que vai ser a carreira que ele vai seguir, como de fato saber como que capta um paciente para o consultório, se ele for realmente trabalhar com consultório, e também assim, qual que é a melhor estratégia para ele chegar num hospital e trabalhar num hospital de ponta, se é o que ele quer. Então, assim, ele entendendo um pouco o que ele quer durante a jornada dele como médico e saber o que ele pode trazer de fora, não só do âmbito técnico, para ajudar ele a ser impulsionado nisso. Então, tem gente que vai querer trabalhar como intensivista, então ele vai ter que ter uma carreira sólida, técnico pra caramba, mas ele também tem que saber se relacionar com as pessoas, saber como que ele chega nos melhores CTIs. Então, relacionamento, habilidade de fato de aprendizagem, aprender mais rápido é importante para ele também. Saber como captar um paciente é importante. Entender um pouco mais sobre o sistema de saúde, como é que se relaciona. Você tem um plano de saúde, você tem o hospital, você tem vários agentes dentro desse sistema de saúde que eles vão impactar você. Então, se você entender um pouco mais como é que funciona a engrenagem, você vai conseguir atingir os objetivos de forma mais rápida e com uma facilidade maior, né? Então, são coisas que o estudante hoje ele tem que pensar assim, ao invés de pensar só qual o lugar que eu vou dar plantão, qual que é a prova de residência que eu vou fazer, é entender, olhar um pouquinho para frente, né? Como é que eu alcanço meus objetivos, porque o objetivo não é só o de hoje, né? Hoje, eu tenho que estudar para a prova. Os estudantes que tiverem com essa cabeça, quando eles chegarem no momento em que de fato eles vão estar vivendo o que eles projetaram, eles não vão ter muito mais opções para mudar um pouco, eles vão ter que seguir a manada, né? Então, seguir a manada nem sempre é bom. Muitas das vezes não vai te levar no objetivo que você quer, no conforto que você quer ter. É isso aí. Então, bom, para quem perguntou aí o resultado do Jalha Quiz, eu vou passar de novo para vocês, que eu falei lá no início, então podem ficar tranquilo que antes de finalizar a live eu vou falar sobre isso. Queria agradecer aí a presença do Guilherme, acho que a gente conseguiu responder todas as dúvidas aqui, né? Se tiver mais alguma dúvida, podem mandar aí por direct que a gente responde depois também. Mas obrigado aí, Guilherme, pelo seu tempo. A live foi muito boa, acho que deu para a gente esclarecer todos esses temas aí. E vamos ver se a gente marca uma próxima para aprofundar em algum desses temas que a gente falou hoje. Sem dúvida. Então, perfeito, pessoal. Boa noite aí. Foi um prazer estar com vocês aí. Show de bola. Então, agora só para finalizar, eu vou falar com vocês mais uma vez aqui os resultados do Jalha Quiz. Então, a gente teve 3 categorias, né? Ciclo básico, ciclo clínico e internato.
Na categoria ciclo básico, quem ganhou foi João Leonardo Dendevich Gil Melcher, de Curitiba, da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Então, parabéns aí, João Leonardo. Na categoria ciclo clínico, quem ganhou foi a Laís Salles, do Rio de Janeiro, da UF, então da Universidade Federal Fluminense. E da categoria internato, quem ganhou foi a Rafaela Brito, do Rio de Janeiro, da Universidade Estácio de Sá. Quem ganhou, parabéns, e agora é só esperar que alguém do Jaleco vai fazer um contato por e-mail, tá, com vocês, para seguir os próximos passos. E quem não ganhou, que a gente sabe que milhares de pessoas se cadastraram aí no processo, fiquem tranquilos, a gente vai ter mais um Jalequiz, tá? Em breve a gente vai ter uma segunda edição, eu não posso dizer aqui quando, porque a gente ainda não definiu, mas em breve a gente vai ter mais uma edição disso aí para vocês poderem participar. Muito obrigado para quem ficou aí até o final, para todo mundo que participou, para quem mandou perguntas, tá? Acho que esse tema é super importante, super relevante, o aluno de medicina tem que estar de olho nisso. Para quem quiser se aprofundar nesses temas, a gente tem lá na nossa plataforma do Jaleco, que está nova, está ótima de usar, está sensacional. O Além da Medicina, é só procurar a categoria Além da Medicina, que lá a gente vai ter marketing para médico, como falar em público, até cursos de línguas como inglês para médico, finanças para médico. A gente vai ter um monte de outra coisa para vocês poderem se aprofundar nessas habilidades que a gente está falando, além de cursos sobre carreira médica, como montar consultório e tudo isso. E fiquem ligados, tá? A gente vai ter ainda lives nessa semana, a gente vai ter algumas lives ainda, então todas vão ser anunciadas aqui pelo Instagram, é só vocês ficarem de olho que vocês vão ficar sabendo. E a live de hoje termina aqui. Muito obrigado para vocês. Grande abraço, pessoal.